Mas e aí, como que é parir em outro país? Oi gente, hoje eu vou contar pra vocês como foi o relato de parto aqui no Emirados Árabes Unidos. Tudo começou no domingo, dia 20 de abril. Eu fui numa consulta de rotina, quando a gente completa 35 semanas, temos que fazer acompanhamento semanalmente. Tática, toda semana você ir, checar o bebê, fazer o cardiotoco, fazer ultrassom, pra avaliar se tá tudo bem com o bebê e com a mãe. No meu caso, esse domingo foi um tanto quanto inesperado pra mim. Fui fazer o cardiotoco, e os batimentos cardíacos do José já estavam em média de 170, 180, e isso acendeu um alerta. Depois do cardiotoco, fomos fazer o ultrassom, detectou que o meu líquido amniótico estava um tanto quanto baixo do que deveria estar, né? Nesse momento, ela me sugeriu que eu entrasse com a indução por conta dessa questão do líquido amniótico. Um pouco preocupados, eu e o Rafa, a gente sentou, conversou e decidimos que íamos entrar com essa indução. E começou toda a organização, voltamos pra casa, pegamos as bolsas, organizamos tudo que faltava do José e voltamos pro hospital. Até lá tudo bem, eu tava feliz, o Rafa tava feliz, até o momento eu tava sem dor nenhuma. Cheguei, fui tomar um banho, fiz uma maquiagem, tomei comida no hospital, comi, me alimentei bem e tava tudo certo. Usei uma fita no canal vaginal para começar a dilatação, as contrações, iniciar o trabalho de parto ativo. E lá se foi 2, 3, 4 horas e não tava evoluindo. E eu dali fazer bola, dali fazer caminhada no quarto, ia, voltava, fazia agachamento. O Rafa colocou a nossa playlist, né, que eu criei pra exatamente esse momento do parto. Como é que tá, mãezinha? Vamos lá. 60 de contração. De 100, 60 de 100, então. 60 de 100. Já tá lá, vamos lá. A gente tava rindo, brincando, conversando no grupo da família. Foi bem bacana esse momento. 5 horas depois começou as contrações, mas eram umas contrações muito leves, muito tranquilas, que eu conseguia ainda fazer toda a movimentação. Passou 6, e passou 7, passou 8 horas de trabalho de parto. Contrações vindo a cada 2, 3 minutos e nada que podia dilatar. No meio tempo aconteceram algumas coisas um tanto quanto esquisitas. As torneiras que ficam dentro do quarto de trabalho de parto, onde o médico utiliza para lavar as mãos e tudo mais. Só que essa torneira ela ativa apenas por sensor. E eu e o Rafa, a gente tava lá na cama, conversando, e do nada, uma das torneiras foi ativada. Só que não tinha ninguém no quarto além de nós. Vou deixar pra vocês aqui. Olha isso, que macabro, do nada começou a ligar isso aqui. Isso aqui é com pressão, eu acho, né? Olha só. Não tá, o outro não tá. Por que isso aqui começou a coisar? Liga. Olha só. Olha como é que isso aqui ligou, cara. Que loucura. E quando aconteceu isso, nossa, eu e o Rafa, a gente ficou muito chocado com essa questão. Talvez tinha alguma energia lá, talvez não. Uns vão falar que foi coincidência. Eu prefiro acreditar que seja coincidência mesmo, que deu pane lá no sistema e ativou. Mas foi estranho mesmo. Depois disso, eu fui tomar um banho porque as contrações estavam vindo mais curtas, mais intensidade. Do nada o banheiro começou a inundar. Eu não sei o que aconteceu com o ralo, que não descia mais a água. Eu tomando banho lá pra relaxar, a água não descia mais e inundou todo o nosso quarto. Olha a cena. Isso aqui é tudo água, ó. Tá indo lá embaixo da cama da Tati. Um tanto quanto estranho, né? Depois de todo acontecido, pedi novamente que fizessem o exame de toque pra ver se eu tinha dilatado. Eu já tinha achado que tinha dilatado mais uns 4 dedos ali. Então foram longas horas, as contrações estavam bem mais curtas e com mais intensidade. Pra minha decepção, eu ainda estava no 1 dedo de dilatação. Aí eu já comecei a ficar bem preocupada, fiz mais exercício com mais intensidade pra ver se o negócio pegava ritmo, até que a enfermeira veio e pediu pra mim me aquietar. Coisa difícil pra mim. Falou que era pra mim dormir um pouco, que era pra poupar energia, que eu ia precisar mais lá na frente. E fui pra cama, ela me deu uma injeção pra me ficar mais calma, mais tranquila. Ela falou que isso poderia também estar atrasando essa questão da dilatação. E eu realmente tava muito ansiosa, ligada no 220. Quem me conhece sabe. Inclusive eu quero comentar sobre isso depois, sobre como isso já mudou nesses 8 dias de maternidade pra mim. Ali eu consegui dormir uma média de 3 horas. Acordei mais ou menos umas 9h30, quando chegou meu café, e a minha doula foi me encontrar no hospital. Chegando lá, começamos com as massagens para relaxar um pouco a questão da lombar, que já estava doendo bastante. Não quero falar. Não quer falar nada? Ai, começou. E ali as contrações começaram a ficar mais intensas, mas ainda estava controlável, ainda não estava, digamos que, na partolândia. Não sei nem se eu cheguei de fato lá na partolândia, como falo, né, que chegam só depois de 100 centímetros, né, 6 dedos de dilatação. Como não cheguei até lá, então não sei se realmente aquelas dores eram dignas da partolândia, mas eu só sei que estavam bastante intensas e eu já estava bem cansada, porque ali já faziam mais ou menos 14 horas de trabalho de parto. Deu 1h da tarde, chegou meu almoço, a gente almoçou, ficamos ali rindo, brincando, conversando. Ó, sogra, pode ficar tranquila. Tá até mexendo no celular aí. Tá com dor. Mas vou almoçar agora. Almoçar, tem espaguete, mais uma contração. A gente trocou de quarto, porque eu queria tomar banho de novo, pra dar uma relaxada, só que com aquele problema do banheiro. Mais ou menos 2 horas da tarde a gente conseguiu fazer essa troca de quarto e vocês não acreditam. Fui tentar ligar o chuveiro e não saía água. Chamamos a enfermeira, que ela ficou chocada, porque ela disse que tinham acabado de limpar o banheiro, que tinha desocupado de outra paciente. E naquele momento eu já falei pro Rafa, meu Deus do céu, cara, o que tá acontecendo? Não pude tomar meu banho. Deitei na cama pra dar uma descansada, minha doula começou a fazer uma massagem. 3h30 da tarde, estourou a minha bolsa. Aí chamamos minha obstetra, ela checou e eu estava com apenas 2 centímetros de dilatação.
E aí já fazia em média de 25 horas de trabalho de parto. Eu já estava extremamente cansada. Vamos dançar. Pede pra ele descer, baby. Vamos descer, meu filho. Vamos. Vamos descer. Eu entrei com a ocitocina na veia e a epidural. A ocitocina, ela é para acelerar o trabalho de parto, a dilatação, e a epidural, ela entra para, digamos que anestesiar um pouco, por conta de que as minhas contrações já estavam bem intensas e elas iriam piorar por conta da ocitocina. Então, minha médica já sugeriu que eu ficasse em repouso, ficasse deitada, porque a epidural, ela deixa as pernas com pouca movimentação, então é muito arriscado que fique levantando. Me passaram uma sonda também, para que eu não precisasse me levantar para ir no banheiro. E aí foi um caos total. Mesmo assim, eu decidi que eu não iria desistir do parto normal. Comecei essa indução mais intensa às 5 horas da tarde, e ali eu fiquei das 5 horas da tarde até as 10 horas da noite, ou seja, mais 5 horas de trabalho de parto. 10 horas da noite eu comecei a passar muito mal, me deu muita febre, dor no corpo, a minha temperatura caiu muito. Como vocês sabem, eu moro no deserto, então aqui já é muito quente, e eu pedi para desligar o ar-condicionado do quarto. Depois o Rafa me contando, né, que tava todo mundo com calor ali, e eu tremia de frio, era uma sensação assim muito ruim. Depois a minha obstetra explicou que eu estava entrando com um quadro de infecção. Os batimentos cardíacos do José começaram a bater 180 e não descia mais. O enfermeiro olhou o cardiotoco e percebeu que o José já estava com taquicardia. Nos preocupou bastante. Pedi que a médica viesse novamente, fizesse o exame de toque para ver se dava realmente para continuar. Eu teria que partir para a cesárea. Isso a médica veio, olhou que eu estava apenas com 3 centímetros de dilatação. 30 e poucas horas de trabalho de parto, cheguei apenas com 3 centímetros. Ali pra mim eu falei pro Rafa, vamos pra cesárea, não tem mais como continuar. A enfermeira já tinha me falado que tinha ligado pra minha obstetra, né, a doutora Bizan, e que ela já também tinha decidido que o caminho nesse momento era cesárea. Que em 20 minutos ela chegaria no hospital, começaram a me preparar pra cesárea, e eu desolada ali, o Rafa tentando me acalmar. Eu sabia chorar nesse momento por conta de todo o trabalho, né, quem me acompanhou desde o início viu toda a minha dedicação, sendo bem ativa, fiz fisioterapia, fiz pilates, treinei, me alimentei de forma saudável, tudo pensando já no trabalho de parto. Subimos pra cesárea, sala fria, ergueram todo um pano por cima, né, que eles fazem pra mãe não ver, todo corte, a mãe e o pai não ver. E aquilo é extremamente agoniante. E o que é normal, né, ficar. Só que toda aquela situação tava me deixando em pânico. Fizeram toda a higienização da minha barriga. Quando a minha obstetra fez o primeiro corte, foi uma sensação muito louca, porque eu senti exatamente tudo. Só que eu não achei que aquilo era possível. Porque, obviamente, fiz toda a preparação da raquianestesia pra não sentir nada, né? E eu achei que aquilo era a loucura da minha cabeça. Eu apertei a mão do Rafa, falei pra ele, eu acho que eu tô sentindo. E a minha obstetra continuou fazendo os cortes. Quando ela fez o terceiro corte, não consegui mais me conter. E eu comecei a gritar pra ela que eu estava sentindo todos os cortes dela. Espantou todo mundo da sala. Então ela parou de fazer os cortes. O anestesista colocou mais uma dose pra ver se parava. Esperamos mais alguns segundos e a minha obstetra continuou de novo. Porque cada corte que ela fazia mais profundo, eu ia sentindo mais. Ali eu já estava paralisada, só que não dava mais para voltar atrás. O bebê tinha que sair e tinha que terminar todo aquele trabalho. Eu lembro do anestesista ter colocado mais 4 vezes, que fica uma cânula nas costas, né? E eu lembro que ele colocou mais 4 vezes, mas mesmo assim eu continuava sentindo aquilo, até o momento que eu paralisei, olhando pro Rafa. Ele fala que eu não piscava mais. Eu apertava a mão dele, não conseguia mais falar, ele falava comigo, eu não respondia. E o que eu vou contar pra vocês agora é um tanto quanto forte. O que eu tava sentindo era uma sensação de morte mesmo. Já tomei anestesia geral pra fazer a minha lipo, e aquilo não chega nem próximo. Eu lembro claramente de toda a minha vida passando ali nos meus olhos. Eu brinco agora com o Rafa que eu vi todos os meus pecados. E por último, eu vi o rosto de toda a minha família passando, assim, todas as pessoas que eu amo, todos os meus amigos. Acredito que eu posso falar que eu vi a morte de perto. E depois daquilo, eu lembro de começar a tremer, meus olhos ficarem turvos. E dali eu apaguei. Não vi mais nada. Já tiraram o Rafa da sala às pressas. Ele ficou sem entender nada, ficou desesperado. Foi um filme de terror. E conversando depois com ele, com a minha doula, ambos ficaram muito desesperados nessa situação porque fugiu totalmente do controle, que não é normal isso acontecer. Depois disso, passou uma média de 20, 30 minutos. Nosso bebê nasceu. Primeiro contato. Meu Deus do céu. Olha, José. Olha seu pai. Lindo, forte, saudável, sem nenhum problema, graças a Deus. Chamaram o Rafa pra ir pro berçário, pra conhecer o nosso bebê, pra ficar com ele, enquanto eles me fechavam e me preparavam, ou me reanimavam, não sei. A minha obstetra não quis muito entrar nesse detalhe, e eu só fui conhecer o meu filho 2 horas depois. E falando sobre isso, eu acabei de lembrar também que quando eu fiquei consciente novamente, foi muito louco, porque eu lembro exatamente eu falando pro médico que tava lá. I'm alive, I'm alive. Que é, eu estou viva. Ele deve ter ficado indignado, porque eu perguntei umas 5 ou 6 vezes pra ele ali. Ele falava, sim, você está viva. E depois eu perguntei, e o meu bebê tá vivo? Meu bebê tá bem? Preocupadíssima. Tava totalmente delirando. Quando ele falou que sim, foi aí realmente que eu percebi. Não, eu tô viva mesmo. Voltei, não foi dessa vez. Vaso ruim não quebra fácil. Eu lembro que a todo momento eu pedia pra ver o meu bebê, que eu pedia pra me levarem lá no berçário, eu perguntava do pai dele, só que ele não dava muita informação. Ele falava que era pra mim esperar um pouco,
que depois eles iriam me levar até o berçário para conhecer o meu filho. Aos pouquinhos eu fui voltando ao meu consciente, lembrando de tudo que aconteceu, pensando sobre tudo isso. Eu fiquei muito arrasada de não ter visto o José nascer, principalmente também o Rafa não conseguiu ver ele nascer. Isso para mim acabou comigo. Dediquei na minha gestação para ter esse momento, nós dois conhecendo o José, de tendo todo aquele momento em família. Eu perdi, eu não pude proporcionar. Isso me veio um sentimento de impotência. Ainda sofro muito com isso, tanto que eu adquiri baby blues. Quando eu vi o meu bebezinho chegando, gente, eu fiquei sem reação. Eu tava com aquele sentimento ainda de culpa, mas quando eu vi ele lindo, saudável, forte, foi um sentimento inexplicável. Eu não conseguia nem falar, não conseguia ter reação. Só conseguia olhar pra ele e sentir gratidão a Deus, né, por ter protegido meu filho, porque apesar de tudo que aconteceu, ele ficou muito bem, certo? Nós três estamos aqui, vivendo nossa família, felizes. Aí depois disso, a gente ficou ali, tivemos nosso momento nós três, conversamos bastante, depois fomos descansar para outro dia. Outra coisa que eu vou contar pra vocês agora, que apesar de ter passado tudo isso, agora eu considero que foi um livramento de Deus, tudo que aconteceu, não ter evoluído no parto normal. Eu prefiro acreditar que foi a melhor opção naquele momento. No outro dia, minha obstetra foi no quarto me ver, conversar comigo sobre tudo que tinha acontecido. Em todo o nosso pré-natal, a gente teve uma conexão muito boa. Indico ela pra todo mundo, falo que ela é maravilhosa e ela realmente é. Ela falou pra mim que a prioridade dela não é só o bebê também, mas sim a mãe. E ela fez de tudo pra que nós dois sobrevivêssemos ao parto. E aí ela me falou que o José, quando ela tirou ele da barriga, tanto que ela teve que usar o forceps nele, apesar de ter sido cesárea, ela teve que usar o forceps, porque a cabeça dele já estava lá embaixo, que ele estava bem embaixo, bem encaixadinho ali no canal. Tanto que ficou até a marquinha no rostinho dele, mas depois logo saiu. Quando ela tirou ele da barriga, ela viu que o cordão umbilical estava envolto, né? Estava enrolado no pescoço dele e também na perninha dele. E isso poderia ser um complicador ali na hora do expulso, né? Do expulsivo do trabalho de parto normal, onde o cordão umbilical ele poderia asfixiar o José. Era um grande risco também que poderia ter. Então, hoje, pensando em tudo que aconteceu, eu prefiro acreditar que a cesárea foi necessário e eu não dilatar um fator para que eu não continuasse com aquilo e nada de ruim acontecesse com o José. Esse momento foi um tanto quanto traumático. Eu até comentei com a minha mãe, com a minha irmã. Eu tinha ficado arrasada com isso. Eu falei pra minha doula, né, que eu queria muito ter mais 2 filhos, né? Meu sonho sempre foi 3 filhos. O Rafa quer 5. Mas eu queria e ainda quero ter mais filhos. Mas todo esse trauma do parto ainda mexe muito comigo. Como as meninas me falaram, não é pra mim pensar nisso agora, é pra mim curtir esse momento. Dizem que a dor do parto a gente esquece, eu espero que esqueça mesmo. Então vamos viver um dia após o outro e colocar nas mãos de Deus. O que for pra ser, vai ser. E graças a Deus, sobre o hospital, sobre os médicos, toda a equipe foram sensacionais. Todos agiram muito rápido quando isso aconteceu. E eu só tenho a agradecer realmente de poder estar num ambiente que soube agir rápido, que cauteloso e que não deixou que nada acontecesse com a gente. Então, a minha experiência tendo um trabalho de parto aqui foi ótima, apesar de tudo que aconteceu. Eu considero que se eu tivesse, por exemplo, num SUS da vida no Brasil, em algo do tipo, talvez a gente não estivesse aqui para estar contando essa história. Então, mais uma vez, gratidão por tudo que Deus nos proporcionou, por tudo que a gente tem aqui, as acessibilidades. Foi ótimo, apesar da torneira ter do nada aberto, dos 2 banheiros dar problema com a gente. Então, eu acredito que tinha muita energia ali também, muita energia espiritual. Eu acredito que sim, teve muita intervenção divina. Agora é se recuperar, curtir o meu neném. Espero que vocês tenham gostado do meu relato de parto. Se você ficou até o final desse vídeo, já me segue para não perder nada da nossa vida aqui no Emirados Árabes Unidos, agora com o recém-nascido.